A cor da sua pele determina o seu tempo de vida. Jamais imaginaria ter que falar essa frase. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto de mulheres negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. A cada 10, 7 são negros, os que morrem em operação policial e também os que ocupam a maior parte da população carcerária no Brasil. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista e quem está dizendo não sou eu, não somos nós, é a ONU. Esse problema envolve tantas esferas políticas que já citamos como nosso dia a dia. Aí está o grande problema. É normal. Normal. Precisamos debater o assunto. Se precisamos debater o assunto. Afirmação, pergunta. Precisamos debater o assunto, eu afirmo. Falar do assunto, confirmo. Expor o assunto, estou aqui. Viver o assunto e principalmente denunciar esse assunto. Esse preconceito está aqui, mora ao lado, de repente dentro da sua casa, com a sua família. Afinal, nossa vida não pode ser definida por um conjunto de linhas ou por uma cor. Sejam bem-vindos ao programa Politicando. Politicando, um programa onde você vai poder soltar a tua voz. Falaremos da política na linguagem popular, clara, limpa, simples, leve, solta, livre. Precisamos entender que é preciso sim, meu povo, falar de política em casa, com teus filhos, na escola, tomando café. Precisamos estar ativamente no processo eleitoral, que é preciso nos apoderarmos dessa política. Porque se nós, cidadãos de bem, não nos apoderarmos dessa política, vêm outros mal intencionados, lobos em peles de cordeiro e se apoderam dela. E aí? Se você continuar dizendo que não gosta de política, entendo, compreendo, aceito, porque sei que o povo está machucado, o povo está magoado, o povo está triste, decepcionado e muitas vezes extorquido e assaltado. Mas o povo precisa encontrar força para mudar. Porque se você se afastar e não votar consciente, você será governado por quem poucas vezes é mais consciente do que você. Vamos lá. Eu preciso que você entre na nossa rede social, lá no @ZonaOesteTV, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, para acompanhar todas as nossas programações. Lembrando que esse programa está feito para você. É uma gravação, é uma live de gravação do nosso programa, que lá no canal do YouTube, Zona Oeste TV, ele vai ser editado e colocado lá amanhã para você. Então você vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, sininho e deixa os seus comentários. E é muito importante você ir aí embaixo da sua tela, ó, aí embaixo, e compartilhar essa live. Compartilha com todo mundo que você acha que pode ser interessante assistir e ouvir tudo que a gente tem para contar para vocês hoje aqui. Bom, eu não vou fazer esse programa sozinho, como vocês já sabem, o nosso programa eu trago sempre 2 convidados. Vocês em casa são nossos principais aliados, porque vocês vão perguntar, questionar, tirar dúvidas, esclarecer, nos xingar, não, sacanagem, tô brincando. Mas vocês podem falar tudo o que vocês quiserem. Eu trago hoje 2 convidados. Esses 2 convidados são 2 pessoas que eu admiro demais. Ela, a primeira, uma professora e a ex-secretária administrativa de Mangaratiba. Com todos vocês, Cris Magalhães.
Luz na passarela que já vem ela. O nosso segundo convidado, segundo, mas não menos importante, ele é professor da rede municipal e pedagogo, Eric Jordão. Tudo bem, meus amores? Tudo jóia. Boa noite. Boa Satisfação noite. enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Obrigado. Aquela câmera ali é a casa de vocês, aonde vocês vão estar entrando nesse momento. Eu tô aqui só como se fosse estar aqui, ó, uma vozinha no ouvido de vocês. Vocês vão conversar com eles lá, tá bom? Quero que vocês saibam que a gente tem um detalhe pra vocês, ó. Um copinho do Politicando. Que lindo, ó. E tem aguinha com laxante. Quem quiser emagrecer. Tô brincando. Então, vocês vão passar 40 minutinhos aqui com a gente ainda. Nossa primeira pergunta é que aconteceu uma coisa, acho que 2 meses atrás, 1 mês atrás, o caso da menina Jennifer Hugo. Não sei se vocês ficaram sabendo. Ela foi estuprada e assassinada, negra, por um presidiário que, devido à Covid e ele ser do grupo de risco, ele foi liberado. Então, como ele, tiveram outras pessoas que foram liberadas. E esse homem, sem palavras para dizer o que ele é, né? Ele maltratou, ele estuprou ela e a assassinou com o seu próprio cabo de telefone. Enforcou ela com o próprio cabo de telefone dela. Então a nossa pergunta em casa, essa pergunta é nossa para vocês em casa, vocês acham que isso foi feminicídio somente ou se foi racismo? Ela era negra. E ele tem casos de outras mulheres também que ele assassinou. Então ele já tinha sido preso já por isso. Então eu quero que vocês contem se isso tá certo e dê pra gente a opinião de vocês. Tá bom? Qual seria a opinião de vocês para isso? Bom, primeiras damas? Primeiras damas. É muito complicado, né, a gente falar de violência nesse país, onde a gente, a cada dia você muito bem no seu preâmbulo coloca que a cada 10 mulheres assassinadas no país, 7 são pretas. E isso é uma realidade, é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada dentro da sociedade. E é um absurdo. Essas saidinhas da cadeia são questões que têm que ser revistas, porque não é a primeira vez, eu acredito que não seja a última, que alguém é liberado por algum motivo específico e acaba cometendo crimes gravíssimos, né? Atentados contra a integridade física, chegando ao homicídio, passando por estupros e vai por aí afora. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que tem que ser revisto, tem que ser pensado de uma maneira mais consciente. E você, Eric? Então, a pergunta é se esse fato foi considerado feminicídio ou racismo, né? É uma situação muito complexa a gente dar uma resposta para essa pergunta. Eu consideraria que poderia ser as duas coisas. Tanto o feminicídio quanto o racismo. A questão da violência, ela traz muitas dores, né? Mas, assim, eu não saberia dar uma resposta efetiva. Eu acho que eu consideraria as duas coisas. E quem liberou, gente, segundo as fontes aí do nosso, que a gente pesquisou aí na internet, foi o STF mesmo? Foi o STF quem liberou isso? Entendi. Então eles devem saber o que está acontecendo, né? Eles vão ter que responder por isso ou não? O que vocês acham? O que vocês acham, Cris, Eric? Não, eu acho que aí numa situação dessa a gente precisa rever as leis, né? Porque se ele foi liberado, ele não foi liberado contra a lei. Então, foi liberado porque... Então, essa é a minha pergunta. Quem liberou foi o STF. Vocês acham que eles deveriam responder por isso? Eu acho que não existe uma forma do STF responder por isso, porque eles têm embasamento legal. Qualquer decisão do STF, ela está embasada na Constituição. A questão está na hora de alterar, está na hora de rever o Código Penal brasileiro. É importante que se pense, que se tenha debate, que se trabalhe isso em todos os níveis da sociedade, porque a Constituição, a nossa última Constituição é de 1988, né? Nós estamos em 2020. Eu acho que a gente tem questões a pensar. Eu acho que a sociedade mudou, cresceu,
A gente tem inúmeros programas que não havia na época, ou que apenas se agravaram, e está na hora de repensar isso. Cris, Eric, não sei se vocês sabem, o nosso programa está embasado em que a gente vai colocar um vídeo e nós vamos analisar o vídeo, tudo bem? Tá ótimo. Então tá, pode colocar, Patrícia. Eu sou africano de Gana e eu moro no Brasil 30 anos. São 30 anos que eu moro no Brasil e desde eu chegou aqui no Brasil começou a prestar atenção. Tem alguma coisa que não compreendo no Brasil. No tempo da escravidão, os índios, indígenas brasileiros também era chamado de negro da terra. Até 1755 aboliu a palavra negro para indígenas porque proibiu a escravidão de índio. Um país, Brasil, que usa palavras como a lista negra, o dia negro, magia negra, câmbio negro, bala negra, mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, a fome negra, o humor negro, nuvem negro, teu passado negro, teu futuro negro, não deveria chamar uma criança de negro, entendeu? Essa é coisa passada. Quando chama criança de negro e tudo que é negro é relacionado com coisa negativa, criança fica com dúvidas com a própria identidade. Dicionário, você que ainda não prestou atenção, mas pega dicionário de língua portuguesa, está escrito negro quer dizer infeliz, maldito. Brasileiro quando valoriza, a coisa que valoriza, ele não fala negro, quando valoriza ele fala preto, tá? Ele não come feijão negro, ele come feijão preto. O carro dele não é carro negro, o carro dele é carro preto, entendeu? Ele não toma café negro, ele toma café preto. Quando passa fome, a fome é negra. Quando ganha loteria, ganha nota preta. Se branco não é negativo, preto também não é negativo. Entendeu? Alright. Mas negro não, negro é palavra 100% negativo. E atrasa. Esse causa morte, esse causa miséria, doença. Alright? Então, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também para acompanhar a mudança do mundo mesmo. Alright? Obrigado, right? Obrigado. Ai, Cristina, Eric, o que vocês acham desse vídeo? Um vídeo forte. Meu Deus, olha que engraçado que ele falou. Quando você fala que você vai comer um feijão bom, é um feijão preto. Quando você vai ganhar uma bola preta de dinheiro, é preto. Mas quando você está com uma fome, a fome é negra, o buraco é negro, a magia é negra. Tem diferença de negro para preto? Como assim? Bom, a carga da palavra em si, né, o histórico, né, porque na época da escravidão o pessoal chamava de escravos de negrinho, né? Uhum. Então, acho que com o tempo essa palavra foi tendo esse estigma e muita coisa carregada de preconceito, de racismo, de discriminação e que vem se multiplicando até hoje e às vezes a gente não tem nem muita percepção das coisas que a gente fala porque já está tão acostumado a repetir e às vezes não percebe esse contexto do que está tudo ali misturado nessa carga de preconceito, de discriminação quanto ao povo negro, né? E que, pelo que ele fala, realmente existe uma diferença. E quando a gente estuda sobre esse assunto, né, principalmente na universidade, quando a gente tem a cadeira relacionada à cultura negra, a gente percebe essa diferenciação. Então, quando a gente tem acesso a esse conteúdo, a gente passa a se policiar, mas não resolve 100% das vezes. Né? Mas pelo menos temos a preocupação na hora da gente falar, para que a gente não cometa esse erro, né? E você, Cris? Então, eu sou de letras, né? Eu sou formada em letras, então, pela questão do sinônimo da palavra, né? Do que ela significa maldito, né? A palavra negro. A palavra negro no dicionário significa maldito? Maldito, Meu Deus, está no dicionário isso? Eu nunca soube isso. Está no dicionário. Mas eu vou ser muito sincera, quando você me convidou hoje à tarde, né? Falou, Cris, eu precisava que você fosse falar. Eu tenho uma filha adolescente em casa e a primeira coisa que ela falou para mim, falou, o quê? Você vai falar de racismo? Não é o seu lugar de fala. Hã? E eu fiquei pensando assim, Como assim? Será que realmente é? Será que não é? E comecei a pensar sobre isso. Por que uma pessoa branca não pode falar sobre racismo? Porque você é branca pura? Porque você não tem sangue negro aí? Meu Deus, todo brasileiro! Não sei, gente, todo brasileiro.
Como assim? E aí, essa questão do negro ou do preto foi uma coisa que eu venho pensando há pouco tempo, porque há pouco tempo que as pessoas se despertaram para isso. Porque eu acredito que as pessoas... Mas o próprio branco, olha só o que a sua filha está tendo, sem te cortar. Sim. Ela está tendo preconceito com ela mesma por não ser negra, que ela não pode falar do negro. Mas somos nós brancos, que eu sou pardo, né? Sim. Que precisamos falar disso. Não é isso? Desculpa te cortar, querida. Assim, ela é branca, né? E de escola pública, convive com outros adolescentes pretos de todas as formas e tal. E acredito que haja esse debate, hoje existe esse debate na escola pública em especial. A escola pública, eu preciso defender a escola pública, eu sou professora de escola pública, acredito que o Eric também seja. Sim. E a escola pública, ela traz essas questões. Eu não sei se é o momento agora, mas eu vou contar uma história que eu vivi dentro de um CIEP, uma turma de adolescentes, e que traz muito isso, sabe, do que é a escola pública, de que forma a gente pode mudar a sociedade. Será que é tão importante falar negro, falar preto? Será que isso vai mudar alguma coisa na vida? Aonde que veio isso, então? Porque se era negro que se falava e negro é maldito, preto é o que no dicionário? O preto é cor, ausência de cor. Preto é isso? Gente, procure no dicionário pra mim, na internet. O que significa preto no dicionário? Continua falando, Cris. E eu acho que são discussões que não sei se... Tudo bem, né? Tem a palavra tem poder, né? Mas por que a palavra negra, uma negra linda, um negro lindo, também não tem poder? Por que as pessoas não podem se empoderar? Né? Por que não pode ter um outro significado? Entendeu? Então, eu como professora da rede pública, uma vez... Tem uma história... Pode ser agora? Pode, sim. Eu trabalhava no CIEP de Ismael Negra, em Cesarão, aqui na Zona Oeste, em Santa Cruz. E eu era apoio de direção. E eu era considerado caveirão da escola, né? Lá vem a Cristina e as crianças... Cristina Camburão, te chamava assim? Cristina Caveirão. Ah, Cristina Caveirão. E tinha todo um projeto político-pedagógico na escola. Era uma escola que, assim, eu tenho prazer de ter trabalhado nesse lugar. A diretora na época era a Cláudia Medina. Beijo pra Cláudia Medina, tá na crina, décima, né? Décima crina. Beijo, Cláudia Medina. E quando a gente tinha algum problema em sala de aula, os professores pediam para que eu fosse lá para tentar acalmar os ânimos, né? E tinha uma das turmas que era muito problemática, muito problemática. E aí, em um determinado momento, me chamaram, foi um professor de matemática. E eu fui, aí eu cheguei na sala de aula, olhei para eles e fiquei pensando o que eu poderia dizer, porque eu já tinha de tudo naquela sala, eu já tinha feito 1000 discursos. E aí eu resolvi dizer o seguinte para eles, olha, eu vim aqui parabenizar a turma, vocês estão de parabéns, porque vocês estão fazendo exatamente aquilo que a sociedade espera de vocês. Vocês estão abrindo mão da oportunidade de estudar, da oportunidade de se educar e da oportunidade de conquistar algo maior na vida de vocês. E é exatamente isso que a sociedade espera. Então, assim, parabéns, vocês serão as próximas empregadas domésticas daqui a alguns anos, vocês serão os próximos ajudantes de pedreiro daqui a alguns anos. E as crianças ficaram assim, olhando para mim, com aquele olhar de terror. E aí eu perguntei, eu falei, quem aqui tem uma mãe que é empregada doméstica, uma tia, uma avó, um pai? E aí eles foram levantando as mãos e eu falei, dignos, guerreiros, maravilhosos, fazem isso para sustentar vocês. Mas eu vou mudar a minha pergunta agora. Quem aqui tem o sonho de ser empregada doméstica? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Claro, ninguém quer isso. Quem aqui tem o sonho de ser ajudante de pedreiro? Também ninguém levantou a mão. Mas é uma pergunta, empregada doméstica não é vergonha, não podia ser melhor assalariado? Sim. Você deve ser melhor remunerado? Cobrar 4, 5 mil reais? Um trabalho digno, maravilhoso? Sim. E aí, entendeu? E necessário? Exato. E aí eu perguntava sobre... Aí passei a perguntar sobre sonho. Não, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser artista, eu quero. Então, se vocês abrirem mão da oportunidade que vocês têm hoje, que é a educação, na minha visão, não tem outro caminho. É a educação. E a cultura, posso permitir? Sim, uma pessoa culta e livre. Eu acho que é indissociável para mim. Educação e cultura eu acho que são... Andam juntas. E aí os anos se passaram
E um belo dia eu estava trabalhando numa outra escola, já uma escola particular, como coordenadora pedagógica. E no meu Facebook me chamaram no Messenger e a frase era: Cristina Magalhães, a pessoa que eu mais odiei na minha adolescência. Falei, meu Deus, o que é isso? Cristina Caveirão. E aí eu fiquei chocada com aquela fala. E aí a pessoa continuou e falou: eu fui seu aluno no CIEP de Maionera. Eu estava numa sala de aula quando você entrou e disse que o meu futuro seria ser ajudante de pedreiro. E eu falei para mim naquele momento que não seria. Então eu te agradeço, porque todas as vezes que eu sentei para estudar, eu pegava no meu livro e pensava naquelas suas palavras. E eu dizia que a minha vida seria diferente. E foi? Ele hoje é oficial da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras. Então naquele momento ele ficou meio revoltado, mas o mindset, aquele choque de realidade, exatamente, fez ele mudar a realidade dele. Ele encontrou força ali para mudar. Exatamente. A realidade que possivelmente seria essa, né? Sim. Servente de pedreiro. E por isso que eu falo que a educação pode transformar, porque o professor, ele, de uma forma ou de outra, em algum momento, a gente acaba buscando um subterfúgio para que as pessoas se empoderem, para que elas entendam, para que elas cresçam. E era uma turma com cerca de 40 alunos, é mais ou menos isso que a gente atende, 40, 45. Era uma turma de 6º ano. E por eu ter conseguido salvar uma dessas crianças, né? Estimular, para mim, valeu assim por muito tempo da minha vida. Parabéns, Cris, parabéns. Ó, tô com o resultado aqui da cor preta, tá? Da cor preta. Adjetivo, de cor semelhante à do carvão ou do piche. Disse cor. Tá dizendo que é cor. É cor. Cujo cor é negra. Como é cor e negro não é cor? Aqui, ó, tá no dicionário. Então como que uma parte do dicionário negro é maldito e na outra parte preto é igual a negro, que é cor? Isso tá tudo mal escrito, gente. E por que o preto lá atrás, quando disseram que o preto é dessa cor e isso aqui é vermelho, não falaram isso aqui é preto e o preto era vermelho? Entendeu? É muito louco isso, mas vamos lá. Vamos passar esse assunto. Obrigado, Beck, querida. Tá, vamos nesse momento agora. Esse é o momento do nosso programa que chama O Povo Quer Saber. Então a gente vai pegar 3 perguntas mais relevantes no nosso Facebook. Imagino que a Paty já está com as perguntas, né, Paty? E vamos fazer a primeira pergunta para a Cris. Pode ser? Pode ser. Qual é a sua opinião sobre o racismo dentro da sala de aula? Sala de aula. Acabou de falar sobre isso, olha. Nos pertence, né? Esse assunto nos pertence. Então, eu vou falar, eu vi um vídeo há um tempo atrás que me sensibilizou muito, eu acredito que vocês consigam ver também. Ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce racista. Então o que a gente tem dentro da escola, pelo menos nos anos iniciais, são crianças. Eu não sou professora da criança negra, da criança branca, da criança parda, da criança preta, da criança japonesa, eu sou professora de crianças. E eles se relacionam dessa forma. Eu acredito que isso vai mudando ao longo dos anos e isso é ensinado de maneira errônea. Ensinado, com certeza. Né? De maneira errônea. Ai, mas será que alguém ensina em casa a ser racista? Gente, eu não consigo acreditar nisso, meu Deus. Ensina a ser racista? Sim. Mas que mundo é esse? Com que tipo certeza, de família é essa? Esse é o tipo de ensinamento que a criança tem em casa, Meu Deus do céu. com a família, com os amigos, né, do seu entorno. Porque quando você vê crianças muito pequenas, lá com 2, 3 anos, que elas estão brincando, você não percebe racismo nas crianças com essa idade. Isso é aprendido. Paty, a segunda pergunta vai pro Eric, né? Isso. Como minimizar o racismo na escola? Então, essa pergunta ela é interessante e difícil. Considero até que seja um desafio responder a esta pergunta. Mas eu acho que uma das formas que a gente tem de minimizar essa questão do racismo na escola é justamente mostrando para a criança que as diferenças elas são normais, né? Da mesma forma que você tem a criança negra ou a criança preta, e aí agora depois desse vídeo eu vou ficar meio que na dúvida em qual termo utilizar, eu também. né? Porque apesar da palavra negro trazer esse estigma, né, trazer essas coisas negativas que estão atreladas
a palavra em si, eu considero que a palavra negro ela tem força, ela tem raiz, ela tem pertencimento. E nesse contexto eu acho que a palavra negro ela pesa muito mais do que a palavra preto, né? Apesar de concordar com a fala do Navi Clifford do vídeo que a gente acabou de ver. Então, eu acho que minimizar a questão do racismo na escola é justamente promover para as crianças os diversos tipos de cultura que a gente tem no Brasil, inclusive a cultura negra, né? Então nós temos as danças, temos a religião afro, temos todos esses conceitos, entender que a criança que tem o cabelo crespo, aquele cabelo crespo é uma característica, não é um defeito. Né? Então mostrar para aquela criança... Mas onde está escrito que o liso é certo e que o crespo é errado? Por isso que a gente diz que é ensinado. Caraca! Justamente. De padrões, isso é muito louco. É uma característica, só que... Por isso veio a progressiva? Ensinado que o cabelo crespo Será? é feio. Provavelmente. Será que por isso veio a progressiva? Porque eles achavam que eles estavam errados com o cabelo crespo. Progressivo, isso vem do tempo do ferro quente, né? Então, do ferro quente, tinha uma música, no outro dia eu vi uma música que estava falando sobre isso. Elas alisam os cabelos para serem menos agressivas com elas mesmas e parecerem mais brancas. Meu Deus! Pois é, essa bonito o cabelo é uma enrolado. discussão que já vem há algum tempo. Engraçado, Né? lá na Espanha todo mundo, as loiras, as minhas amigas, elas botam espuma para enrolar, faz permanente, para enrolar. Sim. Que louco isso, cara. Desculpa, Eric, vai. Então, assim, realmente um contexto, né, de mudança, né? Você busca aquela mudança daquela característica que é tão bonita, né? Eu fiquei um tempo muito irritado com essa história que você contou da progressiva, porque eu adoro o cabelo crespo, eu adoro o cabelo enrolado, eu acho lindo. E as meninas, que bom que hoje elas estão empoderadas, né? Aqueles blacks, que bom. Então está voltando, né? As crianças na escola já usam um penteado diferente. As crianças chegam lá com... Você nota isso na escola? Percebo. Sim. Percebo. Então assim, elas chegam ali com aquele, né, com o narizinho em pé, balançando lá os seus cachos, as suas tranças. Uma florzinha no Então black. tem assim, a gente vem percebendo essa mudança em relação às crianças na escola. Paty, a terceira pergunta. Por que a maioria das vagas que tem o menor salário é preenchida por pretos? Essa pergunta é para quem? Para o retórica para os três. Para os três? Isso. Por que o menor salário é... Porque a maioria das vagas que tem menor salário é preenchida por pretos. Porque a maioria das vagas de menor salário é preenchida por negros. Falando Gente... eu acho que está falando de emprego, de subemprego, digamos. Subemprego. Mas é o que eu falo, né? gente. Olha só, empregada doméstica ganha pouco, todo mundo sabe disso. Não é isso? Serviços gerais ganha pouco, todo mundo sabe disso. Isso. Não é isso? Mas, cara, hoje, o que está livrando a gente da pandemia? A limpeza! Água e sabão! Então por que ganham tão pouco? Eu acho que o problema não vem nem em vaga, as maiores vagas são para menores salários. Eu acho que o problema é cultural. De achar que a empregada naquela época, a escrava naquela época, o que limpava naquela época não tinha muito valor, e isso continuou. Entendeu? Eu acho que é questão de estatística, né? Se você for olhar, eu acho que a grande maioria das pessoas que ocupam essas vagas de auxiliar de serviços gerais... Então, são essas as mais baratas. Qual outra que é mais barata? As de pedreiro, enfim. Então, quem está prestando algum serviço. De escravo, de empregado. Exatamente. Porque ela está dizendo que a maioria dessas pessoas que ocupam essas vagas são negros. Claro, cultural. Tinha que ter aí alguma coisa que bastante já fizeram, porque agora assina a carteira, né? Se aposenta, porque antes nem isso tinha. Entendeu? A gente tem outras questões atreladas a essa questão também, que estão relacionadas à escolaridade. Sim. Né? Porque são posições de trabalho, cargos de trabalho... Que não precisam de... Você não precisa de um nível de
de ensino muito elevado. Né? Sim. E aí, a gente tem uma estatística também que é bastante cruel, né, nesse sentido da raça, da cor, que traz a gente tem uma população brasileira que a maioria da população brasileira é negra ou parda. Então, se a gente tem uma maioria da população brasileira negra ou parda, a gente teria que ter a maioria das pessoas nas universidades negra ou parda. Negra ou parda. E então, é justamente o inverso. Mas é isso que eu tô falando. De repente ele não tem instrução porque ele não tem oportunidade. Aí vem a cota, que alguns acham que tá errado. É onde entra a entendeu? Educação. Exatamente onde entra A oportunidade de ser. É muito mais fácil um branco que ele tem a vida organizada, que o pai dele paga a faculdade dele, que ele não precisa trabalhar para pagar, nem para sustentar a família, que muitas das vezes é isso. Sim. A família, ele vem de uma família pobre, ele tem que trabalhar para alimentar a família. Sim. Como é que essa pessoa vai pagar a faculdade? E quando consegue uma pública, como que ela raciocina igual se ela não tem a mesma alimentação, ela não tem o mesmo descanso? Às vezes não é isso? ela consegue entrar, mas não consegue sair formada. Não é isso? Não tem dinheiro para passagem. Não tem políticas públicas para manter essa pessoa dentro das universidades. Falando de estatística... O peixe que morde a... É uma outra estatística que eu também acho que é complicadíssima. Diz que 70% dos beneficiários, cerca de 70% dos beneficiários do Bolsa Família, as famílias são chefiadas por pessoas negras. Claro, porque a grande maioria das pessoas que são menos favorecidas financeiramente são negras. E aí a gente vai lá naquele primeiro preâmbulo que você fez, na primeira conversa, e é onde a gente volta e diz que é cultural. Que foi uma coisa que veio, que é inerente à cultura que veio trazida pelo europeu, né? E que as pessoas foram supervalorizando a pele branca, desmerecendo a pele preta, e o que a gente tem hoje aí no ano de 2020... Muito louco isso, gente. É ainda uma disparidade absurda em termos financeiros e um racismo que é velado, mas que para mim é fato, existe. Não, eu vejo isso o tempo todo com meus amigos, eu tenho um companheiro que é negro e eu vejo com a minha filha, que a minha filha é branca, ele é negro. Às vezes o policial para perguntar, vai onde que essa criança? É minha filha. É fato. Tá lá registrado tudo direitinho, é muito louco isso. Sim. Gente, então chegamos a uma parte do programa que a gente traz alguém que pode ser que esteja na rede conversando com a gente ou alguém convidado. Quem foi que solicitou? Quem solicitou primeiro entra? Quem é? Grace Kelly. Bota a Grace Kelly na linha. Oi, Grace. Pra baixo nem pra dar impulso, querida. Pra cima sempre. Ô, mulher linda, hein? Grace, eu tô te conhecendo. Tu tava no programa da Mulheres de Aço no outro dia, não tava? Sim. Tu virou minha fã, querida? Olha o que eu falei do cabelo, que coisa mais linda. Tu ainda tá maquiada desde segunda-feira? Oi? Ô, Grace, o que tu quer falar aqui pra gente? Vai somar a gente com o quê? Na verdade, eu gostaria de fazer assim uma pergunta, deixar uma pergunta no ar para os nossos professores que estão convidados. Eu queria saber se eles concordam que a cota vai resolver o problema da questão racial no Brasil. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Tá bom, Grace, obrigado, tá? Eles vão responder pra gente. Um beijo pela participação. Fica com Deus. Beijo. Beijo, querido. Obrigado pela pergunta. Vai, professores, metam bronca. Eu sou suspeita beça, né? Porque eu sou mega favorável às cotas. Assim, o meu irmão é professor de universidade pública, meu irmão é professor, doutor, coordenador do curso de História da Universidade Rural. E por conviver com ele, com outros professores de universidade, eu acabei presenciando claramente que o aumento do número de negros na universidade pública a partir da cota racial aumentou, né? Teve um aumento absurdo. Hoje, isso é maravilhoso, gente. Exatamente. Eu sou defensora da cota. E não acho de verdade que existe um vitimismo nisso, porque muita gente fala que o preto, o negro não pode se vitimizar. E eles mas se fosse só vitimismo, ele não iria lá preencher aquela cota. Exatamente. Entendeu? Eu penso que é de extrema importância que haja, porque isso vem de lá de trás. Vê se concorda comigo, Eric. Concordo.
A gente tem uma escola pública que, infelizmente, aí a gente vai entrar em questão de salário de professor, de estrutura, de globalização, de internet e tal. Tem uma estrutura totalmente diferente da escola particular. E a maioria que tem acesso ao ensino particular são as pessoas que vão conseguir alcançar os objetivos que são determinados pelo Enem. Uhum. Né? Vão chegar à frente. Podem fazer um pré, tiveram a oportunidade de uma educação com mais qualidade, privilégios. Eu não vou nem dizer que é mais qualidade, porque eu acredito na escola pública. Mas assim, eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito na escola pública para que a gente possa abrir mão da cota, porque é desigual. Mas existe essa possibilidade de acabar com a cota? Não tem como, gente. Não tem como. Olha, a gente depende. A gente sonha com isso, né? Porque a gente sonha com isso. Mas assim, eu acho Não, de acabar com a cota. Então, a gente sonha que isso um dia cabe. Não, acabe que não seja tão igualitária isso. Tá, mas aí a gente tá falando duas coisas diferentes. Não. Acabar com a cota é uma coisa e acabar com o que não seja mais necessário que exista cota. Não é isso que você quer dizer? É a mesma coisa. Não acho não. Não, a cota é defender que essa pessoa precisa do espaço dela. Eu tenho que trazer ela. E o outro seria, não precisamos mais de cota, porque agora todos estão iguais. São duas coisas diferentes. Então, mas é isso que eu tô Você quer. A minha colocação. Entendi. O sonho é que não haja mais necessidade da cota. Isso, perfeito. A cota racial hoje é um percentual destinado a pessoas. Também existe a cota para a escola pública, tá? Mas assim, a gente está falando de cota racial. Cota para a escola pública? Existe também. É? Qual seria? Mas para negros também? Não, escola pública. Crianças, adolescentes que se formaram a vida toda na escola pública também. Você tem lá um percentual de vagas na faculdade? Universidades públicas que são destinadas a alunos das escolas. Se você vem a vida toda na escola pública, você tem uma cotazinha para entrar? Feito ensino médio em escola pública. Mas tem que fazer a prova, tudo direitinho, é isso? Sim, é exatamente por isso que eu estou falando. Eu gostaria que a gente conseguisse chegar numa educação no país onde não fosse mais necessário que houvesse cota. Porque isso significaria o quê? Que a gente teria uma qualidade na educação, teríamos os mesmos privilégios para crianças de escola pública e crianças de escola particular. A gente tem algumas perguntas sobre isso. Tem pergunta? Deixa eu só fazer uma colocação, porque assim, eu queria... complementar. Eu não consigo passar por esse assunto. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta, porque a gente só tem 10 minutinhos de programa e tinha uma outra pessoa para entrar. Ela vai entrar? A outra pessoa? Oi, Dário, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Gratidão pela sua participação, Dário. Imagina, obrigado, é um prazer estar aqui. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou babalorixá do Ilha Xeonixegum e sou militante, obviamente, da causa negra. Sou jongueiro, sou nascido e criado em Madureira, no Morro da Serrinha. E Terra boa! Pra gente bater um papo. Então conta pra gente, você acompanhou a gente, como que a gente tá levando a causa aqui, como é que a gente tá abordando o tema? Sim, eu não cheguei muito antes, de pouco tempo que eu não estava conseguindo entrar. Então conta pra gente um pouquinho como é que você vê essa história do racismo hoje no Brasil. Primeiro eu penso da seguinte forma, eu acho que o Brasil precisa se retratar, né? Com todo esse povo preto existente aqui. Eu acho que o racismo ele só vai acabar à medida que a gente entra nas escolas e através da educação a gente começa a mudar o pensamento, né? A base para acabar com o racismo é, de fato, a educação. A gente vive num país hoje, eu ouvi vocês falando sobre cota, onde muitas pessoas ainda acham um absurdo cotas, mas as pessoas não sabem o porquê que é necessário ter o uso de cotas para ingressar numa universidade pública. A gente está falando de um país que há 15 anos atrás você tinha um número muito pequeno de pretos e pretas dentro das universidades. Esse número cresceu um pouco, mas não avançou da forma como a gente acha que deveria, tá? A gente tem um país onde bota uma lei 10.639 para a obrigatoriedade do ensino de cultura afrodescendente, né, nas escolas. E aí o próprio governo tenta derrubar uma lei como essa.
A gente tem um país onde negros e negras, pretos e pretas são chamados de macaco como em forma de piada e as pessoas acham isso engraçado. Então, à medida que isso não é retratado, não começa a partir da educação, o país não tem uma governabilidade que trabalhe educação para, através da educação, dizer que o racismo é crime, que o preconceito de todas as formas ele não deve existir. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. E tô adorando. Concordamos com tudo. Tudo. Ainda nos dias de hoje, em 2020, o racismo existe sim, e de uma forma muito cruel, tá? Porque quando você tem um presidente da Fundação Palmares, que é um representante negro de uma fundação preta, que ele diz que racismo não existe, que o nosso papo de racismo é mimimi, ele não me representa, esse homem. É uma merda, desculpa, que um lugar como esse esteja ocupado por um representante, ele seja representante hoje desse lugar. A gente tem aí ialorixás, babalorixás, pretos e pretas em todos os campos do país, né? Na arte, na educação, na ciência, mas que não são reconhecidos. Eu posso falar que, com você, se a gente for ver, está na arte, está na educação, os nossos autores, escritores não são reconhecidos, nossas atrizes, nossos atores não são reconhecidos, nossos artistas não são reconhecidos, os nossos intelectuais não são reconhecidos no país onde eles vivem. Nem as nossas domésticas, por que não falar delas? Serviços gerais. Nem as nossas domésticas, serviços gerais também não são, por que não falar deles? Não são reconhecidos. Entendeu? Exatamente. Se você fala hoje em dia em lei trabalhista, né? Porque quem está mais trabalhando, a grande massa de manobra, que eu detesto esse nome, mas é como eles falam da gente, que de alguma forma movimenta esse país, é o povo preto. Quando isso. Para as pessoas fiquem em casa e o governo diz, esse governo genocida, esse governo que quer matar, ele diz para ir à rua, é porque as pessoas que estão incentivando as pessoas a saírem de casa, elas não saem das suas casas. Elas estão com o computador dentro das suas casas, movimentando em home office as suas empresas, mas ela quer que a empregada doméstica pegue um BRT, um trem, um ônibus cheio, lotado, para servir na casa dessas pessoas. Quando eu participei da campanha do Adia Enem, porque as pessoas, como é que uma pessoa que mora numa comunidade, numa favela, ela vai ter acesso à internet, viu? A um computador para estudar em casa, porque ela não está conseguindo ir à escola, para depois concorrer ao Enem com as pessoas, com as pessoas de mesma idade, porém de um poder aquisitivo muito maior, que está em casa estudando. Mas tem pessoas dessas, Dário, que não tem nem internet em casa. Não está podendo estudar porque não tem internet. Exatamente. Entendeu? Até o Ian escreveu agora aqui, exatamente. Uma democracia que não abarca o povo negro. Então, assim, racismo existe sim, racismo tem que acabar, mas eu, Dário, acredito que através da educação é o primeiro passo. Não sejam passos lentos, não, que a gente precisa acordar muito, precisa ser acelerado. A gente está vivendo um momento político genocida, né? A gente tem um governante que não nos representa, pelo menos não representa a mim, não me representa enquanto homem, preto, gay, sacerdote de um terreiro de candomblé, babalorixá. Esse governo não me representa em aspecto, em campo nenhum da minha vida. Nem como artista. Dário, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com o diretor ali, que ele tá com uma plaquinha assim, já acabou, porque você chegou num momento que era só fazer uma pergunta e se expor e tal, e a gente responder. Acabou que você fez o programa pela gente. Mas deixa eu te falar uma coisa, Dário. Olha, pega o contato dele, eu não sei quem foi, tá? Pega aí, fala com eles, pra você vir outro dia aqui presencialmente com a gente. Você aceita? Aceito sim. Tá bom. Ó, a gente não consegue pagar passagem, nem Uber, nem nada, que nosso programa ainda não tem patrocinador, tá bom? Tá ótimo. Tô brincando, a gente é rico de saúde, a gente corre atrás. É que o diretor tá assim, vai acabar. Faltam 3 minutos pra acabar o programa. Dário, obrigado pela sua participação, você é lindo, um cara incrível e com certeza admirável, tá? Gratidão.
Gente, esse foi o Dário. Pô, deu uma lição, hein? Nossa! Acabou abordando tudo. Acabou que ele falou sozinho, não fez nenhuma pergunta pra gente. Você tem alguma coisa mais pra falar, dona Cristina? Você tem mais alguma coisa, seu Eric? Porque ele mandou muito bem. Professor que não falta é coisa pra dizer. Ele só tem 2 minutos, não passa nada. Mas uma coisa eu posso dizer. Deve, claro. Esse governo também não me representa. Eu faço questão de dizer isso, deixar claro. Não sei se... Eu posso fazer uma falazinha, já que eu não vou conseguir emendar no assunto das cotas? Pode. Gente, as cotas são extremamente necessárias. Exatamente. Extremamente necessárias. Eu acho que se a gente tivesse uma pessoa que fosse mudar a educação para a melhor forma possível, educação de qualidade, professores muito bem remunerados e a escola com tudo de ponta, a gente não resolveria essa defasagem que existe na educação, acredito, nem em 25 anos. Eu não posso falar de forma acadêmica, né, como se fosse uma pesquisa, um estudo, não é isso. Mas eu acredito que a gente precisaria de muito tempo para poder resolver esse abismo que existe na educação e que existe em relação a essa diferença entre pretos e brancos. Olha só, a gente falou de uma coisa, né, dos salários dos negros, pretos, porque eu chamo de qualquer jeito, porque pra mim é tudo igual branco, igual preto. Eu penso assim também. Sabe, espero que não me tomem a mal, porque eu não tenho nenhum tipo de preconceito de nada enquanto a isso. Sou filho de preto, tenho um companheiro preto, eu sou muito preto. Então, a gente precisa falar um dia dos professores, porque eu acho que a profissão que mais tinha que ser remunerada era dos professores, porque todas as profissões foram formadas por vocês. Sim. Se o Dário está falando bem ali, ele foi formado por um de vocês. Entendeu? Então vocês também sofrem um preconceito muito grande e maltratam demais a profissão de vocês. Vamos fazer um dia de programa só de... Vamos defender os professores. O que vocês acham? Concordo. Tá. Adorei. Ó, o nosso programa tem que acabar já. Mas, geralmente, o que a gente faz? A última parte do nosso programa é uma pergunta que nós fazemos para vocês. Eu vou pedir que vocês sejam bem breves para a gente poder terminar, tá bom? Voltem outro dia, prometem? Prometo. Tá bom? Ó, qual seria a solução para que o racismo fosse exterminado de uma vez por todas? Educação. Educação. E cultura. Ai, meu Deus, eu te amo. Educação e cultura, minha opinião. Educação, cultura e muito amor. Sim. Eu posso falar a minha? Claro. Educação, cultura, muito amor, mas eu acho que o principal é o respeito. Também. Amor. Se você aceitar, se você respeitar, é melhor. Mas se você aceitar, não é tolerar. Tolerar é aceitar algo que você não gosta. Não é tolerância. Essa palavra tolerância está mal empregada. Ah, tolerante, simpatizante. Não. Ou eu aceito ou eu respeito. Então, quando você de verdade respeita, quando você usa a palavra respeito, eu acho que já realmente aborda tudo isso. Tudo, não é isso? Né? Acabaram os problemas. Em relação a qualquer tipo de discriminação. Ou qualquer tipo de desejo. Tipo de orientação, né? A gente saiu nós três, nós vamos ali, você quer ir pra onde? Pro parque, eu quero ir pro bar. Ah, mas vamos brigar porque você não quer comigo? Me respeita, eu quero ir pro bar, você quer ir pro parque. E aí, pode. É bom, né? É porque o programa... Olha o diretor xingando a gente. Rapidinho, diretorzinho, querido do meu coração. Como o programa é politicano, eu queria aproveitar o gancho e dizer o seguinte: é necessário a gente estar perto de uma outra eleição. Que não vai acontecer no dia 4 de outubro. Já tá Mudou, tá certo? Tá certo, já foi decidido. Quando vai ser? Que vai ser no dia 15 de novembro. Ai, papai. E o segundo turno no dia 29 de novembro, se não me engano, eu acho que são essa data. Dia 15 eu tenho certeza. É necessário, é isso. 15 de outubro as eleições. Não, novembro. De novembro. Dado por primeira mão aqui a nossa Cris Magalhães. E aí é necessário que a gente comece a pensar a política como uma coisa boa. A política não pode ser ruim. Não. A política não pode ser negativa. A política ela precisa de trazer benefício. A gente precisa de pensar em políticas públicas voltadas para quem realmente precisa. Eu acho que é clichê falar em acabar com a corrupção, mas é inaceitável que no momento como a gente vive, a gente tem aí
estourando, pipocando aquele caso de corrupção envolvendo a questão no meio de uma pandemia. Da pandemia, a questão da doença, a questão de milhares de pessoas estão morrendo e a gente ainda vê esse tipo de política. Então, que as pessoas pensem, que as pessoas observem, que não seja um massa de manobra, que não vendam a sua opção por nenhum político, porque isso volta negativamente para você, para sua família, para as pessoas que precisam dessas políticas públicas. É verdade, você tem toda a razão. É o que eu falei um pouco no começo do programa. Se a gente disser que não gosta, não falar de política, vem os que gostam e você acaba sendo massa de manobra, você é marionete dele, ele faz o que quer com você. Então é mais fácil você se empoderar, levantar a tua bandeira, qualquer que seja ela, e gritar. Se não tiverem te ouvindo, você sobe em cima de algum lugar e grita, e junta com mais pessoas, me ajuda a gritar, e vamos gritar todo mundo junto. Foi o que a tua filha falou, que você quebrou ali. Ah não, deixa que o negro se defende. Não, eu vou defender o negro também, só porque eu não tenho a mesma cor que ele, vamos dar força para ele. Não é isso? E eu acho que essa união a gente precisa em todos os âmbitos da nossa vida. Gente, eu quero agradecer muito a minha equipe que está aqui atrás, que sem eles a gente não estaria aqui. Eu faço muita questão, uma salva de palmas para eles. Estão todos com as suas máscarazinhas aí, uma tá de oncinha, outra tá de preto, outra tá de rosa. A gente, quando sair daqui, vai botar nossas máscarazinhas também. Tem a mediçãozinha, aquele negócio aqui que bota que eu achei mó barato isso daí. Então a gente, ó, a máscara dele tá aqui. Então, assim, muito obrigado por tudo, por você me dar a oportunidade de entrar na tua vida um dia a mais. Semana que vem, quarta-feira, a gente está junto com você no programa Politicão.